Recentemente, 2 casos de racismo em ambientes de ensino do Paraná ganharam repercussão na mídia. Em um dos casos, um adolescente alega ter sofrido racismo por parte de 6 colegas no Colégio Positivo, no Boa Vista. A polícia investiga a denúncia de um suposto caso de racismo em uma escola particular aqui de Curitiba. A mãe do aluno diz que ele sofreu várias ofensas e que teria sido agredido por outros estudantes. Como se não bastasse, além das ofensas racistas, o adolescente também denunciou apologia ao nazismo por um grupo de estudantes da escola. A situação começou na última quarta-feira depois de uma confusão entre alunos em que a vítima e outros envolvidos foram encaminhados à coordenação e à direção da escola. As famílias foram chamadas e aí nesse momento é que a vítima apresentou diversos registros de racismo, ataques feitos em redes sociais, também em aplicativos de mensagens, registros em cadernos de caligrafia, enfim, entre vários outros relatos de agressões verbais sempre de cunho racista e também ameaças e tentativas de agressão. O adolescente contou à família que um grupo de estudantes faz as ofensas racistas de maneira rotineira e que um deles desenhou uma suástica nazista no caderno dele. E por falar em nazismo, uma mensagem com uma saudação nazista em um grupo de WhatsApp de alunos de medicina será investigada pela Universidade Federal do Paraná. Um dos integrantes do grupo enviou um áudio a que o Plural teve acesso, dizendo "Hey Hitler", depois de um colega dizer que não havia negros no curso. É bom lembrar que esta não é a primeira vez que mensagens de cunho nazista aparecem em grupos internos de alunos da UFPR. No ano passado, um estudante acabou expulso do curso de Direito em uma situação semelhante. A Superintendência de Comunicação da UFPR afirmou que a pessoa responsável por denunciar o caso foi chamada para dar mais informações sobre o que aconteceu e que a universidade vai verificar a necessidade de atendimento psicológico ou assistencial. Além disso, a UFPR afirmou que prestará informações sobre a densidade das provas e alternativas de formalização de denúncias interna e externamente. Já o Colégio Positivo afirma que repudia e não tolera ato de desrespeito, preconceito e discriminação e que tem um programa de combate ao bullying, inclusive sobre o tema racismo. O colégio também diz que está apurando informações do caso. Meu nome é Kátia Nabaran e esse é o Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O programa de hoje trata dos episódios de racismo e apologia ao nazismo registrados recentemente no Paraná e como a legislação trata esse tipo de caso. Oi, eu sou a Kelly Cadanos e esse é o episódio número 22 da primeira temporada do Direito no Plural. Seja bem-vindo. Nesse programa temos conosco o advogado Valnei França. E eu vou pedir para que você comece se apresentando. Valnei, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conta para as pessoas quem é você na fila do pão. Gente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer colaborar com quem abre as portas para a gente falar um pouquinho sobre antirracismo, porque é uma coisa necessária e para ontem. Meu nome é Valnei França, eu sou advogado antirracista, atuo aqui na cidade de Curitiba e também na região metropolitana, sempre no atendimento de vítimas de crimes raciais. Também atuo com direitos humanos, direito antidiscriminatório, sou palestrante, sou comunicador e criador de conteúdo sobre direitos humanos e principalmente o tema antirracismo. Valnei, para a gente começar, me parece que há algum tempo as notícias sobre ataques racistas, apologia ao nazismo, pautas nesse sentido, elas têm surgido mais à tona. Na sua percepção, é porque a sociedade tem evoluído nessas denúncias ou porque realmente os casos têm acontecido de maneira mais frequente? Quando a gente fala sobre aumento de casos, tem 2 movimentos. O primeiro é a tendência de subnotificação, que é a depender de quanto você coloca luz no problema, a tendência é aparecerem mais problemas semelhantes. Um exemplo, por exemplo, com relação aos ataques de pitbulls. Depois que rolou 2 ataques de pitbull, agora está estourando o ataque de pitbull. Não significa que aumentou os ataques de pitbull, significa que a sociedade está colocando luz a uma questão que precisa ser colocada. Com relação ao racismo, ao neofascismo, ao neonazismo e à apologia a ideologias de extermínio, sempre existiu a subnotificação, porque a gente faz acompanhamento, por exemplo, de células neonazistas e elas não aumentaram, elas sempre existiram. As organizações nos bueiros da história sempre existiram. A questão é, agora está colocando luz, assim como os crimes raciais. Está sendo colocada a luz pública e institucional
a essas manifestações, sejam elas com os crimes raciais, a violência racial sofrida pela população negra, seja a apologia ao nazismo, ao fascismo e a ideologias de extermínio. Então, não é que a gente precise se acostumar, mas vai ser um movimento natural de que esses casos surjam com mais frequência. Não porque tem mais gente se alinhando ao neonazismo ou ao fascismo, mas sim que a gente está colocando luz nesses problemas. E, não raro, também, por conta da internet, essas pessoas e esses grupos organizados também estão dando as caras, coisa que não acontecia há 10, 15 anos atrás. Então a gente precisa olhar esses dois movimentos. A utilização da internet para a disseminação desse tipo de conteúdo, mas também o aumento de tecnologia de acompanhamento dessas células, desses grupos organizados e também de resposta institucional. Seja por parte da imprensa, de dar luz ao caso, seja pelos órgãos de persecução penal, por exemplo, a Polícia Civil. A gente tem um trabalho bem legal com a Polícia Civil no combate às células neonazistas aqui no Paraná. A gente desmantelou uma ano passado lá em Foz do Iguaçu, de universitários. Não sei por que o universitário gosta de ficar metido nessas coisas, mas sempre aparece universitário envolvido com esse tipo de coisa. Então, assim, não significa que o neonazismo aumentou, significa que está sendo colocada uma luz histórica. Da mesma forma que funciona, por exemplo, com violência doméstica. A subnotificação é cerca de 30%. Uhum. Então, quanto mais políticas de comunicação, de denúncia, a tendência é que haja um aumento de casos noticiados, não que os casos em si estão aumentando, que as mulheres estão sendo mais vítimas. Significa que a gente tinha uma cifra, que a gente chama de cifra negra, né? Que antigamente não era colocado luz e agora está sendo. E é por isso que a gente sempre reforça a importância das pessoas denunciarem, seja qual for a violência. Tem um outro lado também nesse aumento dos casos que vêm à luz, que em algum momento parece que já não choca mais. Já não é mais uma questão. Assim, meu Deus, tem alunos defendendo Hitler na federal. Até antes da gente gravar, você me perguntou se era o caso dos alunos de direito. Eu falei, não, já é outro já. Então, assim, parece que tá tão cotidiano que já virou costume, né? Virou. E eu atribuo isso muito à internet. Por quê? A radicalização, antes, há 20 anos atrás, para uma pessoa se radicalizar, ela precisava fazer um movimento X. Hoje, para você se radicalizar, você não precisa sair de casa. E eu falo isso muito nas palestras que eu dou, principalmente para a juventude, adolescentes em escolas. Da mesma forma que você pode fazer uma visita 3D no Taj Mahal hoje, você também pode entrar no submundo da internet e se radicalizar com o discurso neonazista. Tá na palma da mão, literalmente, dessa juventude. E esse é um problema seríssimo que a gente precisa lidar, que vai também incorrer em outras questões, por exemplo, regulamentação de mídias sociais, etc. Aumento, querendo ou não, de controle de conteúdo. Caso contrário, a gente vai ter que aceitar que as próximas gerações vão, de fato, banalizar o mal. E é o que está acontecendo hoje. E, ao mesmo tempo, queira ou não, também essas ferramentas auxiliam a denúncia também, né? Porque as pessoas conseguem registrar em áudio, conseguem registrar em vídeo, muitas vezes os ataques que sofrem. E que muitas vezes, talvez antes, seria mais difícil provar esse tipo de situação, né? Você percebe isso também, que também as pessoas que têm essa consciência de que, eu estou sofrendo ataque racista ou está acontecendo aqui uma apologia ao nazismo, eu vou denunciar, vou tirar print, eu vou gravar um áudio, eu vou gravar um vídeo. Com certeza. Eu costumo dizer que isso aqui é a nossa maior arma contra a violação de direitos. Isso aqui é um celular. Isso aqui é um celular, gente, desculpa. É a nossa maior e principal arma contra violações de direitos. Eu atuo, por exemplo, com vítimas de violência policial aqui em Curitiba. Via de regra, não tem prova para violência policial. Da mesma forma que, via de regra, não tem prova para violência doméstica. Porque acontece no seio do lar, geralmente é um familiar. Da mesma forma com violência e abuso contra criança e adolescente. Determinados ambientes impossibilitam qualquer tipo de registro. Então, a tecnologia, da mesma forma que ela foi ruim e é ruim na disseminação de determinadas coisas, ela também nos ajuda. É usar o instrumento e a forma que você usa o instrumento. Eu atuo com comunicação hoje e eu sempre falo para as pessoas, usem e abusem, obviamente mantendo a sua segurança, mas precisa. Vou dar um exemplo. Eu estou atuando no caso do cadeirante que sofreu racismo no transporte público aqui de Curitiba. Inclusive, um salve aí a Angelino Cassova. Se ninguém tivesse filmado a mulher chamando ele de macaco e dizendo que ali não era selva, a gente não teria prova. Salvo uma outra prova testemunhal. Mas nós temos um vídeo que viralizou e que atestou por A mais B
que, de fato, ela foi racista com ele. Então, assim, tecnologia hoje, para canais de denúncia, é basilar pra gente. Uma questão de sobrevivência mesmo. No caso envolvendo o colégio positivo, por exemplo, do aluno que sofreu racismo por parte dos colegas. Quais são os possíveis crimes que podem ter sido cometidos aqui por esses adolescentes? A depender da forma, por exemplo, eles usaram de injúria, ou eles estavam, por exemplo, impedindo a circulação dele no colégio, trancando ele. Cada coisa vai ter um tipo de resposta. Porém, se é recorrente a situação de bullying com caráter racial, com motivação racial, eles vão responder por injúria, que hoje teve a pena aumentada, se equiparou ao racismo, então é de 2 a 5 anos, imprescritível e inafiançável. Independente se eles são menores de idade. Se são menores de idade, vai pro ECA e é isso. Vão responder por equiparação ao crime de racismo. Os pais também vão ser responsabilizados. E eu preciso falar, deixar isso claro aqui, precisa também que as pessoas respondam civilmente pela violência racial que elas reproduzem. Não é só criminalmente, precisa ter uma resposta cível. Se foi dentro do colégio, também é responsabilidade do colégio, porque o bem-estar daquela criança, aquele adolescente, é obrigação do colégio. Legal. Independente se ele é privado ou se ele é público. Se é público é pior, porque se você deixa uma violência racial acontecer no ambiente de um colégio público, ou você prevaricou na falha da prestação de serviço público para aquela criança, no bem-estar daquela criança e adolescente, ou você agiu ativamente, como já aconteceu aqui em alguns casos, do próprio poder público exercer essa violência. E, se for servidor público, tem um aumento de 1/3, tem um agravante, tem um aumento de 1/3 na pena nesses casos. Isso serve também para eventos esportivos, eventos artísticos, momentos recreativos, que é o caso do stand-up, que a gente teve alguns casos aí bem relevantes a nível nacional. Essas são as novidades legais. Provavelmente essas crianças, esses adolescentes vão responder por isso. E qual que é a diferença da punição civil e da criminal? A punição criminal, ela trabalha com o corpo. A gente trabalha com direito penal, a pena é sempre no corpo do indivíduo. No caso de criança e adolescente, vai ter medida socioeducativa. No caso de pessoas maiores de idade, capazes, é a pena de restrição de liberdade, seja essa liberdade do corpo ou seja restrição de direitos. Vai depender do quantum da pena ali que vai ser sentenciado. No civil, a responsabilidade civil, ela pode envolver também alguma responsabilização do corpo, por exemplo, as medidas protetivas, a obrigação de não fazer, não chegar perto, não ficar a X metros da casa da pessoa, etc. Não falar, não entrar em contato com a pessoa. Mas também tem a questão indenizatória, que precisa acontecer. As pessoas precisam. Porque hoje, infelizmente, a gente está num mundo que se você não mexe no bolso das pessoas, fica muito difícil. Eu vou dar o exemplo do empresário que matou o motorista de aplicativo lá, que estava 100 por hora numa Porsche. A defesa dele ofereceu um salário mínimo para a família. Risos. Sabe, exato. E assim, esperar a responsabilização penal daquela pessoa, sem que haja uma responsabilização civil, porque assim, aquele motorista gerava renda, ele era responsável financeiro pela família, qual vai ser a manutenção da prole, que tipo de demanda de dano material aconteceu, o carro era dele, não era? Tudo isso vai ficar na responsabilização civil. No caso de violência racial, existe a questão do assédio moral. E é um assédio moral. Toda violência, ela incorre no assédio moral. Essa criança, ela vai precisar fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, por conta dessas violências. Eu tô atendendo um caso que o menino não quer ir pra aula. Ele parou de comer por conta das violências raciais que ele sofreu. Quem vai pagar por isso? Não é a justiça criminal que vai ajudar a pagar isso. Vai ter que ser na seara civil. As pessoas precisam começar a compreender e se movimentar que precisa dessas duas respostas, tanto a criminal quanto a civil. Quando a gente fala de indenização, né, é uma coisa bem delicada. Eu vi o caso daquele homem que foi preso injustamente durante 6 ou 7 anos, se não me engano, e ele conseguiu uma indenização de 15 mil, se não me engano. E aí teve um caso de 2 juízas que tiveram uma viagem cancelada pela companhia aérea e ganharam 50 mil de indenização. Então a gente vê muita discrepância em relação ao valor da vida em si, né? O valor dos danos que a gente tem durante a vida. Você também percebe isso nesses casos? Percebo, e existe uma razão para isso. A razão é que as nossas instituições, sejam elas jurídicas ou não,
Elas não estão preparadas para acolherem esse tipo de demanda. Não estão. Da mesma forma que é difícil, por exemplo, identificar, caracterizar a violência racial no curso do processo. Os órgãos de persecução penal eles têm muita dificuldade em acolher esse tipo de violência. Da mesma forma que eles têm dificuldade de acolher violência histórica contra as mulheres. Tem muita dificuldade. Eu ouço mais casos de mulheres que foram revitimizadas no curso da persecução penal do que mulheres que foram acolhidas. E isso motivou, por exemplo, o surgimento da Delegacia da Mulher. Salvo qualquer crítica com relação a como que funciona a delegacia, mas ela é o resultado histórico de uma necessidade, de uma demanda. Por quê? O nosso sistema não acolhe. Imagine crimes raciais, que é o caso de chegar na delegacia e falar que sofreu uma violência racial e o próprio escrivão ou delegado revitimizar a pessoa e desclassificar o caráter racial da violência. Isso é comum, não tenho problema nenhum em falar disso. Isso é comum, é recorrente. Por quê? Porque é sistêmico, sistemático, faz parte. Leva como brincadeira ou algo nesse sentido? Isso, como brincadeira. Não porque, é visto assim, como um problema. o comportamento naturalizado, até que a instituição acolha esse comportamento como um problema, demora, porque as nossas instituições elas são reflexo da nossa sociedade. É difícil conversar com pessoas que lidam com papel, com a burocracia estatal. Como enxergar? Como fazer o sistema enxergar esse problema como um real problema social e dar a resposta que aquela pessoa e que aquela comunidade merece, precisa, historicamente precisa. Isso é difícil. Muitas das nossas mudanças sociais estão vindo de cima para baixo. A nova lei de crimes raciais está vindo de cima para baixo. A gente sabe disso. Porque o comportamento social é outro ainda. Mas eu não tenho nada a ver com isso. São mais de 500 anos aí que tiveram para aprender. Porém, o Estado, ele também precisa ser capacitado. Eu faço capacitação para servidores públicos. O Estado precisa ser capacitado porque muitas dessas pessoas também reproduzem essas violências no seu dia a dia. Dá um exemplo mais próximo, né? Você chegar na delegacia para denunciar uma violência contra a mulher e o cara que vai ouvir, talvez ele seja um agressor. Talvez. Talvez ele reduza aquele problema. Talvez ele seja um reprodutor daquele problema. Que tipo de olhar ele vai ter para aquele crime? Essa é uma questão. Agora, para crimes raciais, que no Brasil é uma coisa muito mais mesquinha e às vezes invisível, como que fica? A nova lei trouxe, por exemplo, a penalização do racismo recreativo, que é aquele racismo em tom de piada e tal, que a gente tem o exemplo do stand-up. Você chegar na delegacia, vai virar piada. A tendência é essa. Por quê? No seio social, as pessoas normalizam esse tipo de problema, que não deixa de ser problemático, errado, cruel e sádico. Mas a tendência é que ele desclassifique moralmente esse problema. E a gente precisa fazer com que o Estado abra os olhos e acolha. E isso envolve as indenizações, porque geralmente a indenização ela vai reduzir para um mero assédio. E não vai dar devida importância para esse problema. Então, assim, as indenizações de crimes raciais, elas costumam ser muito baixas. E realmente não se compara. E acaba revelando outra coisa, que é o valor social da parte. Uma juíza que ganha 50 mil porque teve uma passagem cancelada, e alguém que, por exemplo, o Neno, que é outro caso que eu peguei do artista aqui, que é espancado à luz do dia, que tá sofrendo com um monte de sequela física e mental até hoje, não vai chegar a 50 mil a indenização dele. Não vai mesmo. Porém, é um processo. A gente precisa que o Estado enxergue e comece a lidar com isso. A Cátina falou com relação às juízas. A gente tá até hoje lidando com um desembargador de Santa Catarina que prendeu uma mulher por 40 anos como escrava na casa dele. Imagina esse cara julgando um caso de injúria racial, de E ele racismo. conseguiu levar ela de volta pra casa. E agora ele quer declarar a paternidade dela. Assim, a mulher é surda. Nunca se preocupou, ele não ensinou ela a ler. Vai declarar a paternidade por quê? Teve no ano passado a lei sancionada que equipara os crimes de racismo e injúria racial. Mas assim, na prática, o que mudou com essa equiparação, com essa nova legislação? E o que isso significa quando a gente fala em casos como esse do colégio, por exemplo? Existe uma compreensão que aí a gente precisa sair desse ponto comum, que é a importância político-social da alteração legislativa. Por quê? O racismo, a lei de racismo dos anos 80, final dos anos 80, ela veio muito motivada por conta da segregação social com motivação racial. E é por isso que ela mexe, por exemplo, com coisas que aconteciam muito nos Estados Unidos. Ela tem essa motivação muito grande, assim, que era a segregação social com motivação racial. Pretos não podem usar determinado ônibus, pretos não podem usar determinado banheiro, pretos não podem trabalhar em determinada região da cidade. Aquela lei é muito embebida nisso. A questão da injúria racial, que é o problema maior atual nosso, porque as pessoas enxergam hoje o negro como inserido na sociedade
só que ele é inserido de uma forma específica. Ele continua recebendo, a mulher negra, por exemplo, continua recebendo 3 vezes menos do que um homem branco. Ela continua sendo a maioria absoluta de violência, de vítimas de violência sexual, violência racial, violência doméstica. Elas continuam sendo a base da sociedade, com os trabalhos de base mesmo, né? Serviços. Então, assim, o negro foi inserido, mas de que forma? A atualização legal de equiparar a injúria é por conta disso. O nosso comportamento com relação à reafirmação do local social do negro foi naturalizado a tal ponto que as pessoas se acostumaram com a barbárie. E a barbárie, ela se reflete desde você dar um tiro numa mulher preta, jogar ela na caçamba de uma viatura e arrastar essa mulher por 500 metros, até você naturalizar um negro cadeirante ser chamado de macaco dentro do transporte público e, em defesa, a pessoa falar que ela tem amigos e parentes negros. Eu não sou racista, eu tenho até amigos. Inclusive, na resposta à acusação dela, ela anexou várias fotos dela com pessoas negras. Então, assim, não dá, né? A gente chama de inocência por associação. Que é esse discurso de, não, como é que eu vou ser racista se a minha empregada é preta, se o meu trabalhador lá, o copeiro, é preto, se o meu trabalhador é preto, se como meu eu vou amigo ser é preto. machista se eu tenho uma mãe? Isso. Essa é a lógica. É inocência por associação. Na cabeça da pessoa que comete a violência, faz muito sentido. Mas de quem sofre não dá, né? Quem apanha não esquece. E tá cansado também, Exato. Né? De ter que explicar, inclusive. Isso. Né? Isso. E a mudança legislativa com relação à injúria racial é para lidar com esse problema, que é caráter do racismo brasileiro, que é ser mesquinho, que é ser cínico. As pessoas falam e fazem as coisas de forma histórica, de forma quase egocêntrica, cínica, e não assumem. E tá na hora de começar a assumir seus BOs. Tem coisas que nunca foram aceitáveis, mas hoje parece, no nosso estado de coisas atual, que é extremamente anacrônico que você naturalize as pessoas equipararem pessoas negras a macaco. Não faz sentido. Tá extremamente anacrônico. E isso é bom para as próximas gerações. Porque eu sei que existe nesse debate também um conflito geracional. A tendência das pessoas mais velhas é ter uma resistência a essa mudança. As pessoas mais novas não, elas já conseguem aceitar de uma forma melhor. A depender do colégio, mas assim, aceitar de uma forma melhor esse tipo de debate. E não é só com relação ao racismo, é com relação a direitos das pessoas LGBTQIA+, direitos das mulheres, direitos sexuais, reprodutivos, direitos das pessoas com deficiência. A cabeça da minha geração ainda é um pouco capacitista do ponto de vista de mobilidade urbana. Porque a gente cresceu num ambiente que não tinha. Isso não era nem debatido. Mas precisa ser, a gente precisa se atualizar. Compreender, por exemplo, que um cadeirante ele não pode andar 2 quilômetros porque o tubo está com o elevador estragado. Isso é direito humano, né? A mobilidade urbana. E prestar atenção nisso na hora que você vê uma situação dessa e pensar, pô, tá errado. E tá errado. Sim. Porque é a função do Estado, não só do Estado, mas da sociedade, garantir dignidade, mobilidade urbana, os direitos fundamentais e básicos. Isso serve para as crianças e adolescentes também. E acho que, inclusive, as crianças e alguns adolescentes, né? Eles estão, inclusive, mais preparados para isso que a gente, né? Porque, assim, eu tenho aulas com a minha sobrinha, às vezes, que ela me dá super lições de moral, assim, corretíssima, inclusive. Então, existe uma esperança ali no fim do túnel, né? Talvez, dependendo de onde ela vai estudar no futuro. Então... Eu costumo dizer que criança e adolescente, eles são revolucionários em potencial. Porque, assim, eles estão num processo de formação. E eles têm um acesso à informação hoje que ela é irrestrita. A gente volta ao que eu falei lá, né? Que vai pro bem, mas também pode ir pro mal. Porém, certos debates, para eles, já tá naturalizado. Eles podem ter uma opinião pessoal ou reproduzir a opinião que vem de casa, mas tá naturalizado. Falar de pessoas LGBTQIA+, hoje, no seio da juventude, nossa, não é a mesma coisa do que 10 anos atrás. Eles estão muito mais à frente, e isso é legal. Porque na hora que vier o choque, e precisa vir o choque, eles vão ter uma compreensão diferente. Na hora que eles tomarem contato, por exemplo, com uma situação de violência, de gênero, sexual, etc., a compreensão deles vai ser outra. Vai ser difícil, por exemplo, que eles naturalizem essas violências. Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você vai ouvir agora a advogada Luciana Risse Salomone contando por que ela apoia o direito no plural. O caderno jurídico do plural preenche um vácuo. Ele terá esse papel fundamental de semear direitos, trabalhando pela democratização da educação jurídica e, portanto, pela cidadania.
Nós, da Risse Salomone Sociedade de Advogados, queremos agradecer o convite para fazer parte do novo Caderno Jurídico do Plural, uma iniciativa extremamente válida, voltada à disseminação de conteúdo jurídico de qualidade. Em um contexto mundial de crise climática e demais incertezas trazidas pela natureza, torna-se urgente a produção de conhecimento jurídico situado, que parta dos nossos problemas locais e se pluralize a partir das perspectivas de gênero, classe e raça. E também nesse sentido, sinto-me honrada em fazer parte dessa iniciativa, junto com a RS Law, na torcida para que outras mulheres advogadas paranaenses abracem o projeto. E se fala muito em penalização, né? Principalmente do lado da direita, enfim, né? Que sempre criam novas penas e novos crimes para crimes que, às vezes, em geral, atinge só uma parcela das pessoas. Como que você vê essa discussão de penalização? Porque, às vezes, o que me parece também é que quem está sendo penalizado são os marginalizados, são os negros e são os pobres, ou são as pessoas que deveriam estar sendo mais protegidas por essa penalização maior, né? Eu sou abolicionista penal. Eu não defendo penas, eu sou contra penas, porque o Estado penal, ele é resultado de um Estado racista, sexista, misógino, capacitista, patriarcalista. Porém, existe uma necessidade histórica de se dar uma resposta institucional para as vítimas. Precisa ter essa resposta. Porque existe uma sensação de desamparo generalizada para as vítimas. E esse é o problema. E hoje a gente tem que lidar com esse dilema histórico, que é defender uma pena, uma punição, mas compreendendo que a origem da pena, da punição e do sistema que exerce esse peso penal, ele é voltado contra as minorias. Isso está claro. Porém, existe essa necessidade histórica do Estado dar resposta. A gente vive, vou dar um exemplo histórico aqui com relação aos crimes do campo. A criminalização dos movimentos sociais que lutam pela distribuição de terra justa é histórica e ela é extremamente pesada. Então não me espanta, por exemplo, que lá no Congresso aprovem uma lei que aumenta a pena para furto e roubo de semovente bovino. É o que a gente espera de um Estado penal e de uma bancada ruralista da bala que se mistura tudo ali e acaba virando um grande problema. Porque eles conseguem meter religião, política, ideologia, sistema econômico, tudo no mesmo bolo. E assim é o Brasil, né? Na tentativa de transformar esse país num eterno fazendão. Agora, eu já atuei em casos de violência contra integrantes do MST. Que inclusive é um caso emblemático aqui do Paraná, que um integrante do MST, durante uma ação de capangas dentro do assentamento do MST, ele tomou um tiro na nuca enquanto ele estava rendido. Que é o responsável foi o Prochê, que é da UDN, um cara do agro aqui do Paraná e tal. A dificuldade de garantir a responsabilização penal do Prochê passa por uma discussão necessária de classe, de para que serve o Estado penal. Eu atuei nesse caso em 2014. O Prochê não foi sentenciado até hoje. Volta e meia, suspendem o júri, marca outro júri, muda de lugar o júri, vai discutir no STJ e volta, e é isso. Daqui a pouco vai prescrever a pena desse safado e o mundo vai seguir. E a família do Sebastião vai continuar sem o amparo e a resposta legal. Porque é para isso que serve o sistema penal. Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. Nesse sentido, a responsabilização civil talvez seja um caminho melhor. Pelo menos mexe no bolso do cara. Vai aprender pagando, pelo menos. A importância da responsabilização civil é porque hoje as nossas vidas, infelizmente, elas são monetizadas. Tudo, até a nossa atenção hoje virou matéria-prima. Agora, a família do Sebastião, ela precisa de um amparo. Ela precisa pagar medicamento, precisa pagar psicólogo, precisa pagar todos os efeitos no seio social ali da família de Sebastião por conta da violência que ele sofreu. Porque na área penal, infelizmente, a depender do seu CPF, você não vai demorar. A gente sabe que vai demorar. Depende do seu CPF, de onde você mora, Isso. Da sua cor. Da sua cor. Então, assim, existe um problema claro aí, que é justamente isso. Agora, precisa ter uma resposta. A gente não pode abrir mão dessa resposta. A gente não pode abrir mão de exigir do Estado que ele se responsabilize pelos problemas que ele próprio gera. Porque se o Prochê não foi responsabilizado até hoje, não é um problema nosso que reclamou.
É um problema do Estado, que está falhando em exercer a sua função, que deveria ser uma função democrática. Que seja, todo mundo vai ser tratado igual perante a lei. Só que existe um problema estrutural. Da mesma forma que existe um problema estrutural na hora que a gente fala de violência doméstica. Tanto de mulher aí com medida protetiva que tá tomando tiro e facada. É o Estado falhando de volta na prestação de auxílio e de proteção e de acolhimento daquela vítima. Por quê? Porque o Estado não é para isso. Passei por uma situação esses tempos lá em São José que o cara foi ameaçar a mulher dentro de uma escola municipal de morte. Acolheram a mulher, botaram ela pra dentro da escola, corretíssimos inclusive. O cara ficou na esquina. Chamaram a guarda municipal, fizeram o relato do perfil do cara. A guarda foi, passou pelo cara, não viu e voltou e falou que não viu. Parece bizarro, mas isso é uma representação um pouco irônica de como funciona o sistema, das impossibilidades e da cegueira do sistema para certas coisas. Agora, precisa ter. Se o Estado penal existe, e se a gente tem um Estado hoje que é minimamente democrático e responsável, por exemplo, na garantia de direitos humanos, eu preciso que esse Estado dê uma resposta eficaz para esse problema. Se ele está transformando, e a elite, etc., a branquitude, está transformando isso para se proteger, por exemplo, gente entrando com processo por conta de racismo reverso, é o sistema, o Estado que precisa rever e dar, né, seja na jurisprudência, seja na inovação legal, que dê um basta nisso, que pare. Porque não dá pra gente se acostumar com as violências. Caso contrário, libera geral. Porque eu não nasci com dom pra vítima. Mulheres não nasceram com dom pra vítima. Então, assim, eu preciso de uma excludente de licitude. Caso contrário, é isso. Porque se o Estado não vai me acolher, não vai dar a resposta institucional que eu preciso, pelo amor de Deus, me dê uma arma. As violências estão aí. A violência racial tá aí. A violência de gênero, sexual tá aí. É por isso a importância da representatividade também, né? De ter representantes negros, LGBT no Congresso Nacional, para criar leis nesse sentido, ter representantes nas instituições, no judiciário, né? Que é o que a gente está tentando também chegar a um lugar, né? Aqui no Paraná a gente tem um exemplo já do edital exclusivo para mulheres no segundo grau, a gente já tem políticas de afirmação na OAB, coisas pontuais ainda, né? Obviamente a gente está longe do que a gente deveria estar, mas que já se vê um pouco de avanço, né? Com certeza, porque a representatividade, ela tem um efeito a médio e longo prazo. A gente sabe disso. Muda a mentalidade das instituições. Você colocar mais mulheres em posições de poder, você sabe que vai mudar a mentalidade da instituição. Da mesma forma que colocar mais pessoas negras nesses espaços de decisão também vai mudar. Agora, quando a gente pensa em ampliar representatividade em espaços de poder, a gente está falando também em reduzir hegemonia. E aí tem uma galera bem chateada. E é por isso que algumas pessoas nesse país dormem muito mal quando minorias conquistam direitos. A gente sabe disso. Citou o caso também da apologia ao nazismo na UFPR, né, que aconteceu, já também não é o primeiro caso. E como isso se enquadra na legislação hoje? Como estão sendo vistas essas pessoas que fazem apologia ao nazismo e neonazistas, enfim? A gente tem, desde a mesma legislação da lei do racismo, a criminalização de produção, divulgação, disseminação de discurso, material, utilitários que façam apologia ao nazismo, como suásticas, livros, bandeiras, etc. Esse tratamento continua o mesmo. Tem uma agravante agora com a lei que foi sancionada pelo Lula no ano passado. Então, assim, aumentou um pouquinho a pena para quem faz isso, da mesma forma que aumentou para servidor público que faz isso. Então, a pessoa vai responder. Porém, particularmente, eu acho que a pena tá muito baixa. Pra apologia, tá muito baixa. Qual é a pena? A pena segue de 2 a 5. Porque é isso, né? Apologia não é necessariamente uma política de extermínio feita. Sim. Então, sopesar essas coisas de um ponto de vista legal fica muito difícil. Porém, a gente sabe dos danos que tem. Hoje, as pessoas se organizam, por exemplo, em fóruns, como o 4chan e tal, e lá é um show de antissemitismo, de misoginia, né? De racismo. É terrível. Redes sociais mais abertas, como o Twitter, o antigo Twitter, atual X, tá cheio
de apologia ao nazismo, mas assim, cheio, abarrotado. E fica muito difícil sem uma regulamentação ou regulação, alguns preferem esse termo, das redes sociais. Porque assim, quando você denuncia um conteúdo neonazista no X, você vai ter uma resposta negativa, porque ele prioriza a liberdade de expressão. Se você responde um conteúdo neonazista dizendo que neonazistas deveriam sofrer algum tipo de violência, você perde a sua conta. Já aconteceu algumas vezes e é isso. Olha só. Prioridades, certo? Então assim, enquanto aquele neonazista não estiver colocando pessoas negras numa árvore e tacando fogo em mulher, tá tudo certo. Talvez quando ele estiver fazendo isso, talvez esteja tudo certo também, né? Como a gente tem É que o nível observado. de intolerância parece que ele vai mudando, né? Até como a gente falou no início, parece que fica banal. É isso, Né? fica banal. Ah, não, mais um caso, né? Que é o que a gente chama do paradoxo da tolerância, né? A gente pode ser tolerante com intolerantes? É possível ser tolerante com intolerante? Pra mim não é. Tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico. E como eu falo sobre antirracismo, eu preciso falar sobre política. Porque pra nós, estar vivo é uma questão de sobrevivência. Uma pessoa negra que hoje ocupa um espaço de poder, ela superou várias estatísticas negativas que tornaram ela ali. E isso não tem nada a ver com mérito. O fato de eu ser um cara negro de 31 anos, com pós-graduação, formado, advogado, que ocupa espaços políticos, que tá o tempo inteiro fazendo 1000 coisas. Não é por sorte, não é porque eu sou bom. Aliás, é por sorte, não é porque eu sou bom. Não é mérito meu. Eu sou resultado histórico de muita coisa que aconteceu. E tem muitos da minha idade que não tem essa sorte. Seja quando encontra uma viatura policial, ou seja quando encontra um grupo de extermínio. A gente teve um tempo aqui em Curitiba que era extremamente comum, no Largo da Ordem, acontecer violência de grupos neonazistas. De perseguir minorias e atacar, e facada e tal. Dá pra ser tolerante com esse tipo de discurso que ele se materializa na prática? Dá pra ser tolerante com um pastor que chega no púlpito e fala que crianças também são responsáveis pela violência sexual que elas sofrem? Sendo que esse discurso na prática ele se materializa num país que violenta crianças e adolescentes todos os dias dentro de casa. Dá pra tolerar Usando um discurso? esse tipo de justificativa, Exato. inclusive. Então assim, dá pra tolerar? Da minha parte não dá, porque a sociedade que eu quero é outra. Uma sociedade mais plural, mais justa, mais igual. Não dá pra tolerar. Dá pra tolerar um discurso de alguém que fala que a mulher foi estuprada porque ela provoca, porque ela deu brecha, porque ela tava com a roupa tal, sendo que esse discurso se materializa num país que a cada, acho que 4 ou 5 minutos uma mulher é vítima de violência? E a gente falou bastante da importância da denúncia, né? E como denunciar, então? Como denunciar e assim, eu preciso ser a vítima pra denunciar ou eu posso denunciar um caso envolvendo terceiros, por exemplo? Casos de violência racial, no geral? Isso. Sim. Ok. Você não precisa ser a vítima para fazer uma notícia crime. Você pode noticiar uma situação de violência racial. Tem órgãos, por exemplo, o Disque 100, que é o canal de denúncia para violações de direitos humanos. Isso as pessoas precisam entender que o problema de violência racial é uma violação de direitos humanos e você pode buscar todos os canais possíveis para realizar essa denúncia. Essa denúncia também pode ser feita no Ministério Público e também na delegacia. Eu sugiro sempre para as pessoas irem acompanhadas, e não estou falando acompanhadas de um advogado ou advogada, mas acompanhadas. Não fazer esse processo de noticiar sozinho, para evitar problemas de desamparo e de não acolhimento dessas violências. Vou dar um exemplo prático. Fazenda Rio Grande, 2 moças foram fazer um boletim de ocorrência por conta de violência sexual. O delegado não fez o boletim de ocorrência. E ele ficou questionando as vítimas por que elas demoraram tanto para fazer. Porque quando elas sofreram a violência, elas eram menor de idade. Nem a parte legal ele entende, né? Porque a prescrição começa a correr só depois que completa... Enfim, o que aconteceu? Teve uma relevância midiática o caso, porque são várias vítimas e tal. E ele foi removido. E agora tem uma delegada, mulher lá. Que na prática a gente sabe que tem um tratamento diferente. E elas estavam sozinhas quando elas foram. E eu fui lá, no dia que eu fui. E o tratamento é outro. Porque é homem, porque é advogado e etc. Porque é da secretaria tal, não sei das quantas. Então tudo isso faz diferença. Então vai fazer a denúncia, não vá sozinho, não vá sozinha. Até pra você se fortalecer e se empoderar. Tem muita gente que desiste justamente porque tá sozinho, se sente sozinho. Infelizmente, não tem como a gente impedir que certas coisas aconteçam. Mas a gente pode lidar da melhor forma com o resultado. Na pior das hipóteses, você tem uma testemunha. Exatamente. E
Então a gente termina aqui esse episódio da primeira temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lá no site e nas redes sociais do Plural, você pode entrar em contato para sugerir novos episódios. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de dar 5 estrelas no seu tocador de preferência e compartilhar o podcast. Esse episódio teve produção, roteiro e entrevista de Kátia Baran e Kelly Cadanos. Gravação do estúdio Pacundê. Mixagem, sonorização e edição de Felipe Andretta. E esse episódio usou áudios da RPC TV. Até a próxima semana. O podcast Direito no Plural tem apoio de Vernalha Pereira Advogados, GSG Advocacia, Manuel Caetano Advocacia, França da Rocha e Advogados Associados, Pessute Advogados, Instituto Edésio Passos. Entregar um conteúdo jornalístico como esse que você está ouvindo exige bastante trabalho. São horas de produção, gravação e edição. Você pode e tem interesse em nos apoiar também? Agora temos um Pix em que você pode contribuir com qualquer valor para nos ajudar a entregar episódios com mais conteúdo e qualidade. Anota aí, é direitos@plural.jor.br. Enviando seu comprovante no e-mail, você pode ser chamado para narrar os créditos do nosso podcast. Esse e-mail também é um novo canal para você entrar em contato com a gente.